Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no Bolorento Futebol Clube, notícias do Vasco. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o que aconteceu no dia de hoje em relação ao Clube de Regatas Vasco da Gama. E para começar, eu já gostaria de pedir o seu like, o seu comentário, e se você ainda não é inscrito no canal, vem para cá, vem para perto, vem mais para juntinho da gente, para a gente formar aqui uma comunidade voltada para o Vascão, para falar sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos começar hoje falando da não contratação do treinador. Mas o que tem de diferente? O que tem de diferente é que o nome do Rogério Ceni começa a ganhar força nos bastidores do Vasco. Parece que está tendo uma divisão. O pessoal da 777 tem preferência por um treinador internacional, e aí se fala no Pesolano, que está no Valladolid e dificilmente vai querer voltar para o Brasil. Ele está na Europa e tem uma multa rescisória, que seria um outro dificultador, e tem uma outra ala dentro do clube que está favorável a Rogério Ceni. Então Rogério Ceni ganha muita força nesse momento. Eu acredito que a probabilidade, a menos que apareça alguma novidade por esses dias, a probabilidade seja realmente que seja o Rogério Ceni o novo treinador, até porque o Paulo Brax passou o dia de ontem em São Paulo conversando com alguns empresários e algumas pessoas conseguiram umas aspas do empresário do Rogério Ceni, que falou que o Rogério está muito motivado, muito afim de vir para o Vasco. E não é para menos, galera. Qual é a visão que eu tenho dessa situação? O Rogério, ele meio que se queimou um pouco, principalmente com aquela ida dele para o Cruzeiro. Foi campeão brasileiro com o Flamengo, porém não fez nos 6 anos que ele tem como treinador, ele não fez ainda uma grande temporada que o coloque no patamar de cima dos grandes treinadores do Brasil. E a oportunidade que ele tem agora, como ele está fora do mercado, é voltar num time em baixa, que é o caso do nosso Vasco. Ele volta num time em baixa, faz um bom trabalho, consegue fazer o que foi feito, por exemplo, o Vojvoda fez no Fortaleza no ano passado, quando o primeiro turno inteiro ele teve dificuldade, porque estava disputando várias competições. Quando ele saiu das competições paralelas, ele se dedicou ao Campeonato Brasileiro, o Fortaleza saiu lá de baixo e foi lá para as alturas, o que fez com que ele ganhasse prestígio no mercado nacional. Então acho que o Rogério tem muito esse perfil, essa vontade de conseguir fazer um bom trabalho. E o Vasco é o melhor lugar nesse momento. É um time grande, é um time com uma grande torcida, é um time que, no meu modo de ver, tem uns pontos falhos no time, mas o time não é totalmente ruim. E ele, como é um cara do futebol, milita no futebol há bastante tempo, ele já deve ter feito essa análise e sabe que o elenco do Vasco não é um elenco para estar em 18º lugar. Então ele tem certeza que ele, com a competência dele, ele vai conseguir erguer o time. Então acredito que ele seja de fato a melhor opção. Muitos falam ainda que tem uma ala querendo tentar forçar uma barra para o William Batista. Eu acho que é prematuro, eu acho que aqui vai ser queimar o profissional. Aconteceu o que aconteceu com o Mauricinho, né, que veio todo mundo falando que era a juventude, a novidade, e deu no que deu, né? Não conseguimos avançar com ele e o time acabou perdendo tempo. A boa notícia é que com o adiamento da partida do Vasco e América, quem chegar vai ter aí 15 dias praticamente depois do jogo do Cruzeiro. A gente só volta a jogar no dia 22 de julho, então a gente vai ter aí 2 semanas para poder o novo treinador de fato arrumar a casa, colocar o time do jeito dele, o que é bom negócio. Então talvez eu acredito até que as negociações estejam avançadas, eles estão segurando a informação para não atrapalhar a preparação agora para o jogo contra o Cruzeiro, porque é importante que o William Batista esteja concentrado e não tenha nenhum tipo de sombra. Você imagina eles anunciarem um treinador agora e aí o cara já vai estar em todas as manchetes e todos os noticiários do Vasco e o William vai ficar ofuscado e de repente vai ficar até preocupado em colocar as suas ideias para o jogo contra o Cruzeiro. Então é melhor que ele coloque as suas ideias, o time arranque os 3 pontos contra o Cruzeiro e aí na noite de sábado mesmo ou no domingo pela manhã o Vasco anuncia um novo treinador. Na segunda-feira ele começa os trabalhos e teria 2 semanas pela frente para ajustar esse time. Então essa é a primeira notícia do dia, a provável contratação do Rogério Ceni. Eu acredito que de fato pode ser o Rogério nosso novo treinador. Bom, para dar sequência aqui, vamos falar do seguinte: alguns nomes também foram especulados
como jogadores que estariam chegando ao Vasco da Gama. Parece que o Sornosa foi oferecido ao Vasco e foi descartado pelo departamento de futebol, principalmente pelo Abel Braga, que foi determinante para que houvesse esse veto, porque o Sornosa já havia jogado com o Abel no Fluminense, e aí ninguém melhor do que um ex-treinador para saber se o cara se encaixa ou não nessa nossa atual situação. Então, esse jogador surgiu o nome, mas foi prontamente descartado. Outro nome seria o nome de Rubem Bota, que é um outro nome que surgiu em São Januário, e ele está sendo avaliado aí pelo Paulo Brax, tá? Pelo departamento de scout do Vasco. Ele tem 33 anos e o seu último clube foi o Bari, lá na Itália. Eu vou botar na tela agora aí para vocês a performance do Rubem Bota pelos clubes por onde ele passou. Em 2009 ele começa a sua carreira no Tigres, ele jogou lá 77 jogos, fez 11 gols. Passando em 2013 para a Inter de Milão, onde ele teve 12 participações sem nenhum gol. Em 2014 ele é transferido para o Kievo com 21 jogos. Em 2015 ele passou pelo Pachuca com 52 jogos e 10 gols. Em 2017 ele foi para o São Lourenço com 78 jogos e apenas 6 gols. Em 2020 ele defendeu o Defensa e Justiça com 9 jogos e 1 gol. Em 2020 e 2021 ele esteve no San Benedetti, lá da Itália, com 31 jogos e 8 gols. E, por fim, agora, até 2023, ele esteve no Bari, lá na Itália. Você vê aí que ele não teve uma performance de estrela, né? Jogou em times importantes, como a Inter de Milão, mas, porém, ele não desenvolveu. Você vê que tem uma quantidade de proporção de jogos e gols, não é muito favorável ao jogador, mas é um nome que está na mesa do Paulo Brax, é um nome, o cara tem 33 anos, experiente no mercado internacional, então de repente está vindo aí para ajudar ao Vasco. Então vamos ver como vai se comportar, se isso vai à frente ou não. Tem a questão também do Cittadini, que parece que o Atlético Paranaense já deu aí carta branca para o Vasco negociar com o jogador, porém o jogador ele está reticente em vir para a Colina, com medo do que vai acontecer com a chegada do novo treinador. E aí é óbvio que ele tem mesmo que pensar isso, porque vai que vem um jogador que não vai aproveitá-lo. Então ele vai para um clube onde ele não vai conseguir jogar, é melhor ele procurar um outro clube. Então é dado como certa essa contratação, porém está dependendo aí de quem vai assumir o Vasco e se a pessoa que for assumir o Cittadini vai realmente se encaixar no esquema tático desse treinador. Bom, outra notícia do dia foi o anúncio da aposentadoria do Dedé, nosso zagueiro, nosso ex-zagueiro, né, o Dedé, que ficou afastado um pouco do Vasco aí ficou com as suas relações estremecidas por conta de algumas declarações não muito felizes, mas que tem um carinho de boa parte da torcida. Infelizmente, lutou muito contra as contusões, não conseguiu superar e está prematuramente, eu diria, encerrando a sua carreira. Então o Dedé vai encerrar a sua carreira de jogador e nós vamos aí dar todo o apoio ao Dedé, que afinal de contas, um cara que, colocando muito do que está acontecendo hoje, um cara que, se vocês se lembram, ele num treino, num jogo importante, véspera de um jogo importante do Vasco, ele teve uma entrada mais dura no Carlos Alberto, que era o nosso craque na época, e todo mundo queria detonar o Dedé, todo mundo queria mandar o Dedé embora, e o Dedé virou o que ele virou. Então, isso serve muito para aqueles que hoje estão criticando alguns jogadores do clube. Cara, vamos ter um pouco de paciência, porque realmente não é fácil, às vezes, a adaptação, não é fácil, às vezes, você... a pressão que esses caras sofreram aí recentemente, com invasão de CT, com fogos no jogo contra o Goiás, uma série de coisas, fora coisas que não são noticiadas, coisas que a gente não sabe, invasões em perfis da família, abordagem na hora que o cara está jantando ou almoçando, uma série de situações que dá um certo receio. Às vezes nem todo mundo tem uma estrutura forte, uma personalidade forte, como nós tivemos craques como Edmundo, Romário, que encaravam as pessoas de frente, que iam pro embate. Então tem jogador que não tem esse perfil e às vezes sofre realmente, sente esse tipo de pressão. Então o Dedé
está se aposentando, boa sorte ao Dedé, que siga agora um novo caminho, que seja tão vitorioso quanto ele foi no futebol. E para encerrar, vamos falar do STJD, que hoje foi julgado lá foi julgado lá o pedido do Ministério Público com relação aos acontecimentos lá do Vasco e Goiás, e o Vasco teve, nessa terça-feira, 4 jogos, saiu a sentença, que seriam 4 jogos sem torcida, dos quais o Vasco já cumpriu o primeiro, contra o Cuiabá, e o Vasco então teria mais 3 jogos pela frente. A diretoria do Vasco está tentando reverter desses 3 jogos. Um vai ser agora contra o Cruzeiro, então não daria tempo, mas os próximos 2, que seriam contra o Atlético Paranaense e contra o Grêmio, o Vasco está tentando ver se colocaria a torcida feminina e a torcida feminina e crianças dentro do estádio. Então isso seria muito interessante para que houvessem espectadores, isso acaba dando um gás, uma força maior para os jogadores, e seria, de certa forma, já foi feito em alguns outros estados do Brasil, pode ser que o Vasco consiga, mas a verdade é que a gente está 4 jogos sem torcida, isso vai acontecer já a partir agora do Cruzeiro, já que já pagamos um, vai ficar faltando Cruzeiro, Atlético Paranaense e Grêmio, e a gente só volta a ter torcida nos jogos do Vasco em casa contra o Atlético primeiro, na primeira partida do retorno. Então a gente vai ter aí 5 jogos, dos quais 3 que a gente vai estar fazendo em casa, sem a presença da torcida. E se a diretoria conseguir realmente reverter essas duas partidas aí para colocar a torcida feminina, vai ser de muita valia, porque eu acho que isso acaba dando um gás para os jogadores, acaba sendo muito bom para eles jogar com incentivo. Então, essas foram as notícias de hoje do nosso Vascão. Estaremos de volta amanhã com mais novidades. Espero que tenhamos já uma definição do que vai acontecer com o clube com relação ao treinador, e amanhã voltamos a nos falar, voltamos a nos ver, e se você não é inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua audiência e fui! Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão, sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.